Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Hoje vamos fazer a nossa revisão para a nossa turminha do 9º ano, lá da Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Rocha. Então vamos resolver 9 questãozinhas que vão te dar um norte aí para a tua prova bimestral que acontecerá agora, terça-feira, de 18 de dezembro. Então, a gente vai tratar de alguns assuntos bem simples, né? Quais são esses assuntos simples, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco de noções de estatística, só envolvendo gráficos, certo? Alguns gráficos que você vai ter que tirar algumas metas, né? Alguns dados para resolver a questão. Também tem alguns envolvendo porcentagem dentro desses gráficos, você vai ver nas questões. E por último, a gente vai terminar com juros simples e juro composto. Então, serão esses 4 assuntos que serão cobrados na sua prova de terça-feira. Então, peço que vocês já tenham resolvido, né, aquela revisãozinha que eu passei para vocês, certo? E agora é só corrigir o que você acertou, né? Só fazer uma determinada correção e acertar, né, justamente o que você acabou aí deixando por fazer depois, né? Vai tentando aí fazer os acertos para fazer uma excelente prova. Também esse vídeo é voltado para você que quer revisar alguns assuntos, né, que você estudou no ensino fundamental, envolvendo esses 4 assuntos que vão te dar uma boa base aí para você entrar no seu ensino médio. Então, sem perder muito tempo, vamos lá para a resolução da nossa primeira questão, que é uma questão que envolve gráficos. Vem com a gente lá para a resolução. Vamos fazer a leitura e posteriormente aplicar uma resolução dela. Vamos lá na tela. O número de ligações telefônicas de uma empresa, mês a mês no ano de 2017, pode ser representado pelo gráfico. Está aqui o gráfico, você observa aqui que é um gráfico de colunas, né? Ou seja, na vertical, e você vê aqui que no nosso eixo vertical, que é o Y, né, tem o número de ligações, e no nosso eixo horizontal, que é o nosso X, né, que é justamente os meses de janeiro a dezembro. Você percebe que é o ano todo, ó, tem os 12 meses. Isso é importante você observar. Agora a gente vai para o comando da questão, o que é que ela está pedindo para você fazer, ou seja, o comando ele está mandando você resolver o quê? Com base no gráfico, pode-se afirmar que a quantidade de meses em que o número de ligações foi menor ou igual. Então a gente já toma nota disso aqui, ó. O número de ligações foi menor ou igual a 1.300. É isso que ele está te cobrando, certo? Então ele quer saber quantos meses serão. Então vamos observar aqui, janeiro, ó. Janeiro você observa que foi 1.000. É menor? Sim. Então você vai colocando. Agora, fevereiro. Bem aqui, ó, fevereiro. 1.200. Menor? Sim. Março. Você vai observar que é 1.250. É menor? Sim. A gente anota. Aqui, abril, né? Você percebe que é menor? Não, mas é igual. Ele está querendo saber menor ou igual. Então você coloca também naquela quantidade total, 1.300. 1.350 não entra porque é maior, né? Justamente ele é maior que o valor que ele está pedindo, 1.300. 2.200 é menor, que é o mês de junho. Então você viu que até agora não entrou apenas maio, junho. 1.220, ok? Você percebe aqui que julho também, 1.200, isso. Aqui você percebe também que agosto vai entrar, agosto, por quê? Porque é menor ou igual a 1.300, no caso aqui é bem menor, né? 1.100. Você observa que 1.220 também entra, que é o mês de setembro. Agora, outubro, 1.200. Entra. E novembro entra, porque é igual a 1.300. Ele quer valores menor ou igual a 1.300. Então aqui você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meses. Ah, professor, eu poderia fazer de uma forma mais simples? Tem uma forma mais simples. Justamente, você percebe que tem um ano todo e você vai complementar essa resposta aqui. Ele quer os valores menor ou igual a 1.300. Então você vai pegar o quê? O que são maior que 1.300. Quem são eles? Apenas
o mês de maio, que é 1.350, e o mês de dezembro. E você vai subtrair do total, ou seja, não tinha 12 meses? Se 2 meses são maior que 1.300, então 12 menos 2 vai dar 10. Então, se vai dar 10, é exatamente o valor que ele está te pedindo. A gente vai marcar o item D. Tranquilinho, essa questão era só para a gente aquecer. Bacana? Vamos lá diretamente para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: a cidade de Guarulhos tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Então, o gráfico aqui, você vai perceber que o teu eixo vertical, que é o nosso Y, ele tem as porcentagens. E o nosso eixo horizontal aqui, que seria o X, tem o Brasil, aí tem uma porcentagem de 30,95%, São Paulo, o estado todo, 14,76%, São Paulo, a capital, né, a cidade de São Paulo, 3,57%, e Guarulhos aqui bem maior que as outras, né? Você percebe aqui, novamente, isso é um gráfico de colunas. Analisando os dados percentuais do gráfico, com a soma do maior, olha o que é que ele está te pedindo, e o menor. Então, ele pediu a soma. Então, quem é o maior? Pronto, o maior é Guarulhos, dá para perceber. E o menor é a capital de São Paulo. O maior crescimento foi Guarulhos e o menor foi a capital de São Paulo. Então, é só você montar aqui e fazer, ó, 60,52%, que foi a maior, mais a menor. A menor é 3,57%. Pronto, a gente adiciona, porque ele está te pedindo a soma. Então, a gente vai somar duas porcentagens, então o resultado vai ser em porcentagem. 2 mais 7 dá 9, 5 mais 5, 10, né? Você desce a vírgula, sobe 1. 1 mais 0, 1 mais 3, 4. 6 mais 0, 6. Então, esse é o teu resultado, 64,09. E você observa aqui nas opções, é o nosso querido item E. Bacana? Tranquilinho, uma questão também que dá para você resolver perfeitamente. Só observar essa soma, né? Preste atenção, colocar vírgula embaixo de vírgula, que você vai chegar ao seu resultado definitivamente. Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Novamente, você já observa de cara que é outro gráfico de coluna. Então, vamos lá. As vendas de uma concessionária de automóveis no segundo semestre, ó, então ele só está falando do segundo semestre, que é de julho até o mês de dezembro, estão registradas no gráfico a seguir. Então, novamente, aqui você analisa o Y, né, que é o eixo na vertical, é o número de automóveis. E na horizontal, que é o nosso eixo X, tem os meses de julho até dezembro, como a gente falou lá no enunciado, que era apenas o segundo semestre. Então, com base no gráfico, podemos inferir, né? Podemos medir, podemos calcular que em outubro houve um acréscimo nas vendas de 168 veículos em relação ao mês anterior. Então, você vai aqui para o mês de outubro. Então, vamos analisar aqui cada item. O item A, outubro aumentou esse valor, 168, de 136 para 314. Como é que você faz para ver quanto aumenta? Você faz a operação inversa, subtrai. Vamos subtrair 136 de 314. Diminui aqui, né? Fica 14 menos 6 dá 8. Aqui tu tem um 0, né? 2, ó. 10 menos 3 dá 7, ó. Você já vê que não dá o resultado, né? 2 menos 1, 178. Então, foi por 10. Então, esse item aqui, ele está errado. Vamos lá para o nosso item B. No mês de novembro, o número de veículos vendidos foi o triplo de setembro. Então, a gente vai analisar aqui novembro e setembro. Novembro tem 360 e setembro tem 136. Ele quer saber se esse novembro 360 é o triplo de 136. Só você fazer a operação corretamente, ó. 3 vezes 136. Aí, se der 360, está correto. A gente já vê que não dá, né? Mas vamos fazer aqui o cálculo. Vamos montar o algoritmo e fazer o cálculo. 3 vezes 6, 18. Vai 1, né? A gente já vê que não dá o resultado correto, porque lá termina em 0, aqui termina em 8, mas vamos continuar. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, dá 408. Então, para novembro ser o triplo de setembro, o resultado teria que ser vendido justamente 408 carros. Bacana? Então, esse item aqui, ele está incorreto, ele está errado.
Então, no semestre todo foram vendidos 1.900 veículos. Então, a gente vai ter que fazer aqui o algoritmo. A gente vai somar todos os meses. Então, vamos montar aqui, ó, 408. O mês de agosto, 264. O mês de setembro, 136. O mês de outubro, 314. Então, lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Continuando aqui, 360 e 528. Então, a gente vai montar aqui, fazer a soma. Vamos lá. 8 mais 4, 12, mais 6, 18, mais 4, 22, mais 8, 30. Ó, termina em 0. Por enquanto tá ok. 3 mais 0 dá 3, mais 6, 9, mais 3, 12, mais 1, 13, com 6, 19 e aqui 21. Então, você já vê que está incorreto, né? Mas vamos terminar nosso cálculo. 2 mais 4, 6, mais 2, 8, 9, com 3, 12, com 3, 15, com 5, 20. Então, dá 2.010 veículos. Então, com isso, a gente vê que o item E ele também está errado. O total de vendas em setembro correspondeu a metade do que foi vendido em agosto. Então, qual a operação inversa que a gente pode trabalhar? Se é metade, a gente sabe que é a divisão. Mas a gente pode usar a operação inversa perfeitamente. Ele está dizendo que o mês de setembro foi a metade do que foi em agosto. Então, vamos analisar aqui, setembro e agosto. Se eu duplicar setembro, vamos colocar aqui, ó, o dobro de setembro. Então, você vai fazer o cálculo aqui, né? 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 2 vezes 1, 2, 272. Então, quer dizer que agosto teria que ser 272 para... né, o mês de setembro corresponder à metade do que foi vendido em agosto, então a gente vê que está errado. Então só pode ser exatamente o item E, mas vamos ver se realmente esse item E está correto. Nos 2 últimos meses do ano, foi vendido um total de 888 veículos, então a gente vai somar aqui, o item E ele quer que tu some 360 com 528, ok? Pronto, então a gente quer aqui 360 mais 528. Então, a gente vai fazer a continha, 0 mais 8 dá 8, 6 mais 2 dá 8, e 3 mais 5 dá 8. Perfeitamente, 888, que é justamente o valor que ele te deu aqui, foi vendido no último bimestre. Pode ser perguntado se for o último bimestre, seriam os 2 últimos meses. Com isso, a gente marca o item E. Tranquilo? Vamos lá para a nossa quarta questão. Novamente, né, uma questão que vai envolver porcentagem, só que agora não é um gráfico de colunas, né, não tem aquelas barrinhas, é um setor circular, é um gráfico de setores, aquele gráfico que a gente conhece como gráfico de pizza, né? Então vamos lá. Em uma chácara há um total de 350 árvores frutíferas, assim distribuídas. Então você observa aqui que ele já te dá as porcentagens de todos os setores. 40% para as laranjeiras, 10% para as mangueiras, 30% para os limoeiros e 20% para os abacateiros. A diferença entre as laranjeiras e as mangueiras. Eu vejo aqui duas formas de resolver. Eu estou tentando resolver todas as questões da forma mais simples, mas só ela para resolver de maneira alguma, tá certo? Laranjeiras e mangueiras. Eu poderia fazer o quê? Quantas laranjeiras tem? Ó, 40%. Então, vou diminuir 40%, né? E vou tirar quem? As mangueiras, que é 10%. Por que eu posso fazer diretamente essa subtração? Porque os 40% vai ser de quem? De 350. E os 10% vai ser de quem? Também de 350. Por isso que a gente pode subtrair, porque é uma porcentagem da mesma quantidade. E no final, de quanto aqui? De 350, como eu falei. Pronto. 40 menos 10, você vai encontrar aqui 30%. O vezes quer dizer de, né? De 350. Então, 30% eu escrevo como 30 centésimos. Lembra lá da definição de porcentagem? O que é uma porcentagem, né? X% seria X sobre 100. 3% seria 3 sobre 100. Como a gente está falando aqui de 30%, então é 30 sobre 100. O dia é vezes. Então, coloca aqui. E vamos começar a brincadeira aqui com os cortes, né? Vamos simplificar. Eu vou simplificar o 0
com 0, não é isso? E esse 0 com esse 0. Lembrando que quando está em forma de produto, pode ser qualquer numerador com qualquer denominador. Basta um estar em cima e outro estar embaixo. Não importa a ordem, está numa fração ou na outra. Então aqui você vai fazer simplesmente o cálculo de 3 vezes 35. 3 vezes 35 vai ser 105. Você vai fazer rapidinho o cálculo e você vai encontrar 105 árvores. Você vai analisar aqui os itens e vai observar que é exatamente o item C. E você marca. Tranquilo? Vamos lá para a nossa quinta questão. Então você já observa aqui de cara, é uma questão novamente de barra de coluna, gráfico de colunas. Então vamos à leitura e posteriormente apresentar uma solução. O gráfico a seguir indica o resultado das vendas de máquinas de uma indústria pelo período de um semestre. A gente observa novamente aqui, ó, que na parte vertical do gráfico, ou seja, em relação ao eixo Y, você tem as unidades vendidas. E na parte, no eixo horizontal, que é o eixo X, tem os meses. E você já observa que é o primeiro semestre do ano, ó, de janeiro até junho, 6 primeiros meses. E vamos agora para o comando da questão. Se cada máquina custa 7.500, então ele está te dando aqui o preço unitário de cada máquina, de março a junho, e ele está recortando o semestre. O que é recortar? Ele está diminuindo essa quantidade. Então ele só quer de março, abril, maio, junho. A gente vai fazer essa soma para ver quantas máquinas tem. Ele quer saber quanto essa indústria faturou nas vendas de março até junho. Então vamos lá. A gente já observa aqui que o mês de março tem um total de 30, ó, é equivalente a 30 unidades vendidas. Então a gente observa que abril também tem 30, ó, você percebe que tem a mesma altura aqui as duas barras. Então abril tem 30. Maio foi um pouquinho maior, teve 10 unidades a mais do que os outros 2 meses, né? Então a gente coloca aqui maio, 40. E para terminar o mês de junho, ó, teve 10 a mais que maio. Então junho teve 50. A gente vai fazer essa soma para ver no período que ele te pediu. Ó, 0, a gente vai fazer a soma. 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, quer dizer que nesse período que foi pedido, não é no semestre todo, é só de março até junho, foi vendido por essa indústria 150 máquinas. Mas ele não está te pedindo apenas isso, ele quer saber quanto essa indústria faturou. Se cada máquina custa 7.500, então 150 máquinas custará quanto? Então, é só você fazer um produto, não é mesmo? Então, a gente vai aqui para a nossa segunda parte, são 150 vezes 7.500. Tranquilo? Então, a gente vai fazer o cálculo aqui. Vamos montar o algoritmo. Então, a gente vai pegar aqui 75. Lembra que eu gosto de excluir os zeros? Então, a gente multiplica por 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35 com 2, 37. Coloca o zero. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E vamos apenas fazer essa soma. Então, 5, 12. Aqui, 1 mais 3, 4, mais 7, 11. Olha aqui. Então, esse resultado vai ser esse 11, 25. E a gente coloca 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, ela faturou R$1.125.000. Então, com isso, você já percebe aqui que é justamente o item A. Tranquilo? Agora, a gente vai para a nossa questão de número 6. Agora, a questão número 6, você já percebe que não tem um gráfico, né? Então, Glender, nosso querido aluno Glender, fez um empréstimo de R$18.000. Então, o que é isso? Foi o capital que ele pediu emprestado, ó, o Glender. Então, vamos lá, o capital, a gente já vai, lembra que a gente vai anotando os dados já com a leitura da questão, para a gente não ter que estar voltando e lendo a questão várias vezes. Então, o capital que o Glender pediu emprestado foi de R$18.000, ok? Que será pago com juros simples. Olha aí, uma questão de JS, né? Juros simples. Então, você já anota lá no início, ó, uma questão de juros simples. De 15% ao ano. Isso é a taxa, né? Ou a taxa, lembra que a taxa vai estar em porcentagem. Então, você anota 15% e anota a unidade, é importante. Ao ano.
Sabendo que ele pagou 10.800 só de juro, o Glender pagou. Então, o juro aqui vai ser de R$10.800. Isso foi só o juro. Glender pagou todo o empréstimo em... Aí você observa aqui que as opções estão em anos. Então, é justamente o quê? O tempo. O tempo em anos que ele está pedindo. Pronto. Agora, é só partir para o abraço. Por quê? Porque ele já te deu o juro, te deu o capital, te deu a taxa e o tempo. Qual é a fórmula que lembra isso? Juro simples, você vai anotar que juro é igual a quem? C vezes I vezes T. Juro é igual a CIT, né? J é igual a CIT. A gente vai só anotar e resolver. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui a cor. Então, o J vai ser esse valor, 10.800. É igual ao capital, 18.000. A taxa, 15%. Lembrando que no juro simples a taxa não está em porcentagem, então a gente escreve em forma de fração. 15 sobre 100. E o tempo você pode colocar T ou chamar de X, né? Porque é o termo desconhecido. Aqui, por que a gente coloca em forma de fração? Para ficar mais fácil a nossa simplificação. Olha aqui, a gente vai simplificar o zero. 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então, facilitou o nosso cálculo? Facilitou, sim. Então, aqui vai ficar o 10.800, né? Aqui, o T está sendo multiplicado pelo 15 e pelo 180. Então, o T eu vou isolar, vou manter o 10.800 e vou passar dividindo, ó, usando a operação inversa. 180 vezes 15. Antes de fazer esse cálculo, para não ficar tão grande, a gente vai novamente simplificar. Vamos cortar aqui um zero com um zero. Ó, já facilitou. Vamos continuar simplificando. Por 2, ó, aqui dá 54. Por 2, aqui dá 9. E você lembra da tabuada do 9, que 9 vezes 6 é 54. Então, você já corta, ó, 1 por 9, né? E aqui dá 6. Ó. Sobrou quanto? 60 sobre 15. Quando você divide 60 por 15, você vai encontrar 4. 4 o quê? 4 anos, que é o tempo que o Glender pagou o empréstimo de R$18.000. Então, com isso, você marca o item B. Tranquilinho? Vamos lá para a nossa sétima questão. A sexta era uma questão de juros simples. E aqui a gente vai trabalhar com uma questão bem básica, que não é nem de juros simples nem composto. É uma questão de porcentagem. Vamos à leitura. Em uma determinada cidade, aqui, foi feita uma pesquisa indagando a 3.000 alunos. Então, vamos colocar aqui o total de alunos, logo, total, 3.000 alunos. Novamente, a gente vai lendo e anotando os dados. Sobre o meio de transporte utilizado pelos mesmos para chegarem à escola. Destes 3.000 alunos, 37% responderam que vão de carro. Então, vamos anotar aqui que vão de carro. 37% do total de alunos. Ok? 22% responderam que vão de moto. Então, moto, 22%. E o restante de ônibus. Então, o comando da questão é solicitado quantos alunos vão de ônibus à escola. Tem duas maneiras de fazer, bem parecido com a questão que a gente fez até naquela gráfico de setores, aquele gráfico em forma de pizza. Então, a gente pode somar esses dois, quem vai de carro e de moto, a gente faz essa soma. Pode somar as porcentagens? De novo, pode. Por quê? Porque é 37% de 3.000 e é 22% de 3.000. É a porcentagem de uma mesma quantidade. Então, você pode somá-los. 7 mais 2 dá 9, 3 mais 2 dá 5. Então, 59% vão de carro e de moto. E o restante de quanto? Do total, que era 100%. Então, quantos vão de ônibus? Então, o ônibus, você vai pegar os 100%, que é o total, menos os 59%. Novamente, você pode subtrair, aqui a gente somou, né? Pode subtrair sim, porque é da mesma quantidade novamente. Então, quando você fizer essa subtração, você vai encontrar o valor de 41%, né? 41%. E, lembrando aqui que foi o teu primeiro passo, teu segundo passo, e agora a gente vai calcular o nosso terceiro passo, que é o total de alunos que vão de ônibus, ou seja, é 41% de quanto? 3.000, que é o total.
ok? O de quer dizer vezes e 41% a gente vai escrever em forma de fração. Lembra que tem as três formas de escrever uma porcentagem. Em forma de símbolo, que é esse aqui. Em forma de número decimal, né? Que seria 0,41. Ou em forma de fração, que é mais fácil você calcular. O de quer dizer vezes. E a gente vai cortar aqui 2 zeros com 2 zeros. Então, vai ficar 41 vezes 3. Olha como esse cálculo é simples. 41 vezes 3 vai dar 123. E tem um zero aqui do 30, você coloca aqui no resultado. Então, você chegou ao resultado de 1.230 alunos que vão de ônibus. Com isso, você marca o item A. Tranquilinho? Então, vamos lá para a nossa penúltima questão, a questão de número 8. Vamos lá fazer a leitura. Um fogão custa 8.000 à vista. Olha aí. Então, esse seria o capital, né? Que você vai empregar na compra daquele bem material, que é 8.800 reais. Já pensou o fogão de 8.000? Então, o capital aqui seria justamente o quê? 800 reais. Se comprado em 8 parcelas mensais, olha aí o tempo. 8 meses. Passa a custar 960 reais. Você está vendo aí que tem um valor um pouquinho maior por causa de quem? Do juro. Mas cuidado, esse 960 não é o juro, porque dentro dele vai estar embutido o juro. E o que é que está embutido o juro? Lembra? O montante, né? Então, o montante, ele vai ser justamente o quê? 960 reais. Assim, a taxa de juros simples, ó, novamente uma questão de JS, você já anota lá, juros simples. Então, ele quer essa taxa, a taxa I, né? A taxa, você percebe aqui que todas as opções estão ao mês, então você coloca ao mês. Bacana que o tempo já está em meses, então você não vai precisar fazer aquela transformação, ok? Então, aqui a gente precisa saber de duas formulazinhas. Quais são elas? Que a gente trabalhou bastante em sala de aula. Você lembra que J é igual a CIT. Isso é uma delas. E a outra, que o montante é o quê? O capital que você empregou, mais o juro que vai ser obtido. Então, tem que trabalhar com essas duas fórmulas. Juro é igual a CIT. Dependendo da questão, a ordem vai se alterar, né? Ou você usa primeiro uma, depois a outra, ou em outra questão você vai inverter. No caso aí, a gente vai usar a segunda que eu anotei. Então, o primeiro passo aí que eu vou fazer vai ser aplicar isso. Ó. Montante é capital mais juro. Por quê? Porque eu vou ter que achar o juro. O montante é quanto? 960, isso mesmo. E o capital, ó, 800, mais o juro. Então, daqui a gente vai obter o quê? A gente já vai obter que o juro é montante, que é 960, menos o capital, que é 800. Então, na compra daquele fogão, pagando em parcelas, em 8 parcelas, você vai pagar só de juros 160 reais. Pronto. Então, só de juros, você pagou aqui 960 reais. Se você comprasse à vista, você ia pagar 800 reais. Mas como você parcelou em 8 vezes, você vai pagar só de juros 160 reais. E o nosso segundo passo, né? Nosso segundo passo vai ser justamente aplicar aqui, ó, juro é igual a CIT. Por que que eu tenho que aplicar essa fórmula? Porque eu tenho que achar a taxa. A taxa vai ser o nosso X, né? Então, o juro a gente acabou de encontrar. Vamos aqui mudar a cor para ficar um pouquinho diferente, né? Então, o juro aqui vai ser, né? Que a gente encontrou 160. Vou colocar aqui uma barrinha, pronto, 160. O capital é 800. A taxa é o que a gente está buscando e o tempo é 8. O 808 está fazendo que operação com o I? Com a nossa variável, a nossa incógnita? Ele está justamente o quê? Multiplicando. Passa para lá, dividindo. Então, I vai ser 160 dividido por 800 vezes 8. Então, eu vou novamente usar da simplificação. Vamos lá, usando a nossa simplificação, corto 0 com 0. E vamos começar a dividir, ó, 16 e 80. Posso simplificar por 2, por 4, né? Eu vou logo observar que 16 dá para dividir por 16, lógico, dá 1. E 80 também dá por 16, dá 5. Então, como é que ficaria isso aqui, ó? Ficaria 1 para 40. Só que a nossa taxa é dada em porcentagem. Então, eu tenho que encontrar um valor
em decimal ou em fração. Então, o I vai ser 1 para 40. Eu vou tentar achar em porcentagem. Então, eu tenho que colocar quanto embaixo? 100. Qual o número que eu vou multiplicar? 40 para encontrar 100. Exatamente isso, 2,5. O mesmo valor que eu multiplico no denominador, eu tenho que multiplicar no numerador. Então, multiplica em cima e embaixo, você vai encontrar aqui 2,5. 2,5 sobre 100 é justamente 2,5%. Essa é a nossa taxa ao mês, olha aqui. Então, com isso, você vai marcar o item A. Tranquilo, né? Outra questão de juros simples. Agora a gente vai para a nossa última questão, que é uma questão envolvendo juro composto. Tinha que ter uma questãozinha envolvendo juro composto que traz mais a nossa realidade. É o tipo de juro que a gente trabalha no dia a dia, né? Nos empréstimos bancários, né? Nos financiamentos de bens, como carros, motos, casas, né? Justamente compras imobiliárias. Então a gente vai ler a questão e apresentar a nossa solução. Então vamos lá. Um empresário fez um empréstimo em um banco no valor de 30 mil reais. Olha o empréstimo lá, igual a questãozinha lá do Glenda, né? O capital aqui, ó, a gente vai anotar que é justamente 30 mil reais, ok? O banco cobrou-lhe uma taxa de 5% ao ano. Então a gente já anota aqui 5% ao ano. Só que aqui é no juro composto. Então, a questão de JC, ó. JC. Jesus Cristo, né? Juro composto. Considerando que o empresário passou 2 anos para pagar o empréstimo. Então, é o tempo. Belezinha, já foi dado até no mesmo tempo, né? Na mesma unidade da taxa. Então, aqui vai ser 2 anos. Ok? 2 anos. O valor do montante pago ao banco, então o montante, então também já foi pedido o montante. Então a formulazinha do juro composto é um pouquinho mais complexa, né? É só isso, ó. Montante é o quê? É o produto do capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Você tem que lembrar de um detalhe importante, que essa taxa aqui, a gente não vai escrever em forma de fração, a gente vai escrever em forma de decimal. Então, quando for juro simples, você passa para fração. E quando for juro composto, você bota em decimal. 5% seria 5 sobre 100, 5 centésimos. É 0,05. Então, vamos anotar aqui os valores. O montante é o que foi pedido. O capital é de 30 mil. 1 mais o I, que é 0,05, elevado a 2. Tranquilo. Então, o montante aqui será 30 mil. Soma primeiro, né? Lógico. 1 mais 0,05, você tem que resolver primeiro o parêntese. Então, vai ser 1,05 elevado a 2. Aí, a gente vai fazer esse cálculo aqui do lado, ó, 1,05, que multiplica 1,05. Fazendo esse produto, vai ter 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. 5 vezes 1, 5. Aqui é multiplicando por 0, então você coloca aqui os zeros. E agora vou pular 2 casas, né? Porque agora é a casa das centenas. Então a gente vai para a casa das centenas. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora a gente soma. Faz a adição. Então vai ter aqui 5, 2. 5 mais 5, 10, né? Então, aqui vai ficar 11. Tem quantas casas aqui? 2 casas em cima, mais 2 casas embaixo. Soma o número de casas. Então, vai ficar 1,1025. Então, o nosso montante ficará 30 mil vezes 1,1025. Então, o que é que a gente faz? Ó, tu tem quantos zeros aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 e tu vai pular 4 casas. Então, o teu cálculo vai ficar bem mais simples. Vai ficar 3 vezes 1,1025. Então, vai ficar 3. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai fazer 3 vezes 5, 15, né? Vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, novamente 3. Então, você vai chegar a esse resultado. Então, nesse empréstimo que esse empresário fez de 30 mil, ele vai pagar o montante. O que é o montante? É o valor que ele pediu emprestado, que é o capital, mais o juro. Então, o montante total vai ser de R$ 33.075,
Com isso, tu vai marcar o item B. Você viu que a nossa revisão, ela tá bem tranquila, né? Então, vai abordar aqueles 4 assuntos que a gente comentou. Gráficos, né? Depois, posteriormente, a gente colocou a parte de porcentagem, juro simples, juro composto. Espero que você tenha gostado da revisão. Dê uma estudada, refaça e eu desejo uma ótima prova para você. Não esquece também de dar uma passada no nosso canal direitinho, né? Deixa o teu like, dá uma passada por nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!